pessoal! Hoje eu estou aqui com a psicóloga Thaís Delatônia, que é especialista também, né, entre outras especialidades que ela tem, em transtornos alimentares. Isso muita gente tem, a maioria, posso até arriscar em dizer, depois ela vai também dar a opinião dela. E então ela vai explicar pra gente direitinho o que é o transtorno alimentar, quais os tipos e tudo mais. Né, Thaís? Tudo bem com você? Tudo bem, e você, Karina? Também, tudo jóia. Thaís, então, quais são o que é, né, primeiramente, né, o que é o transtorno alimentar? Bom, o transtorno alimentar são doenças, né, que se manifestam através do comportamento alimentar. Nós temos a anorexia, a bulimia, a obesidade, como todo mundo já conhece. Temos transtornos alimentares não específicos e o transtorno compulsivo alimentar periódico. O mais conhecido é esse TCAP, que é o último, né, que é conhecida como compulsão alimentar. Quando a pessoa come muito mais do que uma outra pessoa comeria num curto período de tempo. Então, eu tomo um café em 10 minutos, uma pessoa com compulsão toma 2, 3, 4, 5. E aí depois ela sente a culpa. A anorexia e a bulimia, são muito parecidas e às vezes é difícil você separar, mas ela também é fácil ao mesmo tempo. Por quê? Porque o que difere de uma ou outra é o IMC. O IMC da bulímica, ela pode ser sobrepeso, ela pode ser obesa, ela pode ser uma pessoa normal e ter a bulimia, porque a bulimia se caracteriza com uma ingestão de alimento muito grande e depois ela tem a culpa, só que ela tem a reparação. Então eu como muito, eu tenho esse ataque bulímico, né? Eu como e depois eu compenso com exercício, com laxante, diurético, jejum. Deixa de comer isso, fica mais restritiva. Provoca o vômito também, né? Vômito também é uma das formas. Qualquer coisa que você compense essa ingestão. E ela tem a culpa, né? E na anorexia, ela também tem a disfunção da imagem, a distorção da imagem corporal, só que mais acentuada. Então eu vejo partes gordas em mim onde não há. Eu me olho no espelho e falo, ainda tem algo aqui. E, na verdade não tem, às vezes é uma pele normal como de qualquer pessoa. E aí algumas apresentam, né? Ela tem vários tipos de anorexia. Ela pode ter a compulsão, como pode não ter, pode ser de caráter restritivo ou não. Mas isso daí, em geral, entra na anorexia. A diferença é que o anorexo ele vai perdendo peso gradativamente e cada vez mais. Ele sente a fome, mas ele não come. Então ele vai perdendo, vai diminuindo, vai usando cada vez mais roupa larga para não ver isso daí. E ele se olha ainda e se vê gordo. A obesidade, né, é o sobrepeso, excesso de peso no corpo, como todo mundo já conhece. E o tratamento desses transtornos são diversos, né? De anorexia nós temos desde a internação. Interna ou anorexia é? Sim, porque a anorexia ela mata. Mata mais do que qualquer outro tipo de transtorno. Porque a pessoa vai... Vinhando, né? Exato, ela vai perdendo peso, vai desidratando, vai indo e ela se recusa a comer. E aí a internação é um dos processos para tratamento. Na bulimia também, o tratamento psiquiátrico também, porque entra com medicação, o endócrino para ver como que tá, se está balanceado, os nutrientes, e o tratamento psicológico também, porque nós temos que ver de onde vem tudo isso. E na obesidade, reeducação alimentar, tem a cirurgia bariátrica, que também hoje em dia é o que mais tem se feito, né, de diversas formas. E tem prevenção tudo isso, Thaís? Não dá pra gente prevenir todos os riscos fatoriais que tem, né? Que nem a parte orgânica, não dá. Mas a parte sociocultural nós temos que fazer, principalmente na anorexia, na obesidade, enfim. Como?
valorizando, né, a questão de exercício físico, não colocando como, ai, preciso ir na academia, que saco. É bom, exercício físico é bom, mostrando. Não colocando a comida como premiação, como punição. Ah, não comeu, não vai comer depois. Ah, você foi muito bem, então vai ganhar o McDonald's. Hoje vai ganhar surpresinha. Hoje vai ganhar isso. Colocando a comida também como modo de comemorar. Ah, fulana ganhou, tirou um 10 hoje, então vamos todo mundo sair pra comer. Ai, tirou. Nossa, a gente faz tudo errado, né, pessoal? Porque a gente faz muito disso, né, Thaís? Muito, muito. É muito comum. A gente vem de umas... Tudo é comida, né? É muito fácil. É um vício a comida, né? É diferente que o alcoólatra, ele foge do bar. Mas a comida a gente precisa comer para viver. Por isso que é tão difícil tratar a obesidade, transtornos alimentares. Porque é uma coisa que a gente necessita, que a gente precisa o tempo inteiro. E então você, ai, foi mal, ai, então vou fazer um docinho pra você, uma sopinha quente. Não, vamos valorizar o sentimento. Você foi mal, você tá triste, você brigou, você tá triste, aconteceu tal coisa. E até porque nós não temos uma educação emocional, né? Do que foi feito, do que você sente. Ah, eu tô alegre, eu tô feliz, eu tô triste, eu tô com raiva. Ensinar a criança a nomear. A criança é reflexo de pai e mãe, então se ela aprende inconscientemente que quando ela está feliz ela sai comer, quando ela está triste ela come um docinho, é assim que ela provavelmente vai se comportar para o resto da vida. Então a prevenção disso, quando você olha na rua e fala mal ou de modo pejorativo, né, de uma pessoa que tem corpos diferentes do seu, isso também interfere, porque você está formando como a criança vê o mundo, como a criança vê o outro. Conversando como que ele vê o alimento, como que é aquilo para ele, né? Porque o que representa, na verdade, todos os transtornos, não só o transtorno alimentar, como a doença psicossomática, como tudo que é manifesto no nosso corpo. Freud fala, e eu falo isso em todo lugar, que a boca não fala, o corpo manifesta. Por quê? O corpo traz aquilo que está errado com a gente. Então, se nós temos algum trauma, eu já falei de trauma aqui uma vez, então se a gente tem algum trauma ou alguma situação que a gente não sabe lidar, aquilo está armazenado lá. Se está lá, está no nosso corpo, porque quando a gente tem alguma reação, a gente manifesta. Raiva, sei lá, o coração para, você fica travado, qualquer coisa. É a nossa reação de congelamento, luta ou fuga, né? A gente tem essa manifestação. Então o corpo com a obesidade, com a anorexia, com a bulimia, está manifestando que algo não está bem com a gente. Então, alguma coisa você não está sabendo lidar e o corpo está manifestando. Então, quando você tem um ataque de compulsão, se você tem, você começa a observar em que momento. Ai, Thaís, é quando eu estou sozinha à noite, quando eu me sinto sozinha, quando eu sinto solidão, eu tenho ataque. Então, na verdade, a sua compulsão, ela é um sintoma do seu real problema, que o seu real problema não é a compulsão, é estar sozinho, enfim. Ou eu tenho anorexia, né? O que te dá? Em que momentos você sente essa... Por que você precisa comer? Comer nada, né? Porque Lacan fala que, na verdade, é um modo de compulsão. O nada era um comer. Você está comendo ar, que seja. Ele está comendo em excesso nada. Mas é um olhar muito psicanalítico, né? Então, por que você está fazendo isso? Qual é o real problema? Às vezes tem um histórico familiar muito complexo, não tem o olhar do pai, não tem o olhar de uma mãe ausente, ou tem uma mãe muito competitiva ali. Então, todo transtorno, na verdade, é um sintoma de que algo não está bem. O problema em si não é o transtorno, é outro. E nós temos que avaliar isso daí. Por isso que quando você for procurar um profissional, você tem que procurar alguém que seja profissional mesmo, especializado nessa área, porque ele vai ver com outro olhar o que está errado nesse histórico da pessoa, histórico de vida, que está fazendo com que ela tenha essa relação agora. Você não nasce compulsivo, você não nasce anorexo, você não nasce bulímico, você se torna. Beleza. A coisa é bem ampla mesmo, né, Thaís? É bem lá embaixo, então tem que se olhar com cuidado, porque senão pode piorar um quadro que não é tão bom. E para os pais, eu esqueci de falar, mas fica a dica que seu filho começar a evitar comer em família, começar a emagrecer muito, começar a usar roupa larga, preta, começar a ficar irritado, pode ser um indício de anorexia, de bulimia. É bom ficar atento, procurar um profissional, conversar
e ter um olhar, porque são indícios, isso começa muito cedo, ainda mais com essa mídia de que tem que ser magro, essas blogueiras por aí que não incentivam, mas está aí, essa coisa de academia que está muito na moda, isso influencia, então começa a ter um olhar diferente para o seu filho, se o seu filho é criança, começou a ficar muito compulsivo, alguma coisa não está bem, né? Então é bom olhar e observar, manter um olhar atento para as crianças e adolescentes. Muito bom, Thaís. Adorei e espero que você volte de novo com mais assuntos diferentes aí pra gente, que o pessoal de casa sempre gosta muito, porque são coisas do nosso dia a dia, né? Então, obrigada mesmo e até a próxima. Eu que agradeço. Alguma dúvida é só mandar pra Karina que a gente responde. Isso mesmo. Qualquer pergunta, manda pra gente que depois a gente faz aqui pra Thaís. Beijo, pessoal!